Glória a Deus, que bênção, glória a Deus. Vocês podem se assentar. Obrigado, ministros. Vocês são uma bênção, gente. Ministros ungidos, né, gente? Uma salva de palmas para essa banda aqui, maravilhosa. Com certeza estão dedicados desde cedo para nos servir, né? A gente sabe como é que é, né? Vida de igreja. Eles vêm cedo, eles vêm ensaiar para nos servir. Olha que bênção, né? Glória a Deus, glória a Deus. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, pastor, né, sua esposa, pela honra de estar na sua igreja. Me sinto muito honrado. Obrigado também, pastor Rômulo e Andressa. É Andressa ou Andresa? Eu estava com essa dúvida aí mesmo. Então, muito obrigado por estar aqui. Realmente a gente teve uma conexão muito forte, né? A gente ficou, acho que 2 ou 3 dias juntos. Parecia que a gente já se conhecia há anos, né? Muito bom. Mas, pastor, aquilo que a gente vinha falando no carro realmente é verdade. Quando a gente entra num ambiente de Verbo da Vida, a gente se sente em casa. E com certeza, só nesse momento a gente já percebe que nós estamos na igreja da fé, a igreja Verbo da Vida, amém? Estamos em casa, estamos na mesma visão e glória a Deus por isso. E você que está aqui hoje, você que é novo, está visitando, ou está vindo aqui pela primeira vez, ou está, né, se achegando agora, você está num bom lugar. Você está num lugar de crescimento para a sua vida. Olha para o seu irmão e diga isso para ele. Você está num lugar de crescimento para a sua vida. Eu sei que tem gente que não gosta de falar para o irmão, né? Mas hoje você vai falar bastante, tá? Olha para o outro lado e diga, você está num lugar de crescimento para a sua vida. Amém. Glória a Deus. Sabe, eu fui para o Verbo da Vida em 2008. E a minha vida nunca mais foi a mesma depois desse dia. Nós somos do Rio Grande do Sul, eu e minha esposa, estou com meu filho aqui, Rafinha, e já está um Rafão, né? A gente chamava ele de Rafinha. A gente foi na conferência juntos, minha esposa ficou com os pequenos em casa. E nós somos do Rio Grande do Sul, mas olha que bênção, gente. Vocês têm rema aqui, né? Tem rema aqui na igreja, né? Aqui tem rema? Aqui não, mas tem em João Pessoa tem, né? Olha que interessante, eu saí do Rio Grande do Sul para fazer o rema em Belo Horizonte, porque não tinha o rema no Rio Grande do Sul na época, em 2008. E aí você tem aqui pertinho, né? Você pode fazer, olha, já vai, a faca já vai entrando e virando aí, para você fazer o rema em nome de Jesus, o quanto antes, porque o rema muda a nossa vida. Então nós fizemos em Belo Horizonte, Rafinha até, né, foi gerado lá em Belo Horizonte, olha que benção. Mas nasceu no Rio Grande do Sul, então é meio mineiro, meio gaúcho. Então nós realmente fizemos essa escola lá e conhecemos o Verbo da Vida lá, irmãos. E essa escola, essa igreja mudou a nossa vida. Mudou. Quem comprova aqui, me ajuda aqui, dá uma glória a Deus aqui. Se essa igreja tem mudado a sua vida, a sua história, amém? E não vai ser diferente hoje. Essa mensagem veio do coração de Deus para o seu coração. Então fica alerta, fica conectado, não perde nada. O Espírito Santo vai sacudir você para o novo que Ele tem para a sua vida, amém? Hoje. Então feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa noite especial, por estar nessa igreja linda, essa igreja abençoada, organizada, ungida. Muito obrigado, Pai. E eu declaro, Pai, uma noite de milagres. Espírito Santo, o Senhor vai operar grandemente na vida dos meus irmãos hoje, porque o Senhor é a atração principal aqui, Espírito Santo. E eu oro nesse momento para corações abertos. Eu oro nesse momento para mentes alertas, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. E que os meus irmãos e eu saiamos daqui diferentes, cheios do Teu Espírito, no nome de Jesus. Quem crê, dá um amém. Amém. Glória a Deus. Então já vou começar a minha mensagem. O tema da mensagem é chamados para mudar histórias. Chamados para mudar história. Você sabia que você foi chamado para mudar história? Deixa eu te perguntar, quem teve a história mudada por Jesus aqui? Agora, ter a história mudada por Jesus é o primeiro passo. Depois que você tem a história mudada por Jesus,
você tem que ser usado, né, assumir a sua identidade e ser usado para também mudar a história de outras pessoas. Amém, irmãos? E de fato, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente vê a história de como Jesus andou sobre a terra e ele começou a sua história aqui, primeira coisa que ele fez foi mudar a história de 12 homens. Depois que ele mudou a história de 12 homens, por onde ele passava, ele marcava a vida das pessoas. Eu declaro, porque por onde você passar, você vai mudar a história de pessoas. Ah, você não pegou isso. Eu declaro que aonde você passar, você vai mudar a história de pessoas. Seja no seu trabalho, seja na escola, onde você chegar. Quando você chega, o reino de Deus chega com você. E Jesus era assim, irmãos. Jesus, não sei se você lembra dessa história, que Jesus foi pregar na beira da praia, pediu um barco emprestado de Pedro. Quando Jesus pediu o barco emprestado, Pedro emprestou, olha, Pedro emprestou até um trava-língua. Você já sabe, não vou repetir. Jesus subiu para pregar, e quando Jesus sobe para pregar, depois da pregação de Jesus, o que Jesus fala para ele? Vai até o mar e lança as redes. Por que Jesus falou aquilo para ele? Porque não tem nada que a gente não dê para Jesus, que a gente não ganhe muito mais. E quando ele falou isso para Pedro, ele olhou, Pedro disse assim, não, mas a gente já pescou a noite inteira, não tem nada de peixe nesse mar. Mas quando Jesus falou assim para ele, vai até o alto mar e lança as redes. Quando Jesus liberou aquela palavra, os peixes não sei de onde já começaram a chegar. Porque quando Jesus libera uma palavra sobre a sua vida, algo começa a acontecer. E aí naquele momento ele estava lançando as redes, a Bíblia diz que ele pega tanto peixe, que eles não conseguem colocar para dentro do barco. E o que ele faz? Ele chama outros pescadores para ajudar, e aí a Bíblia diz que eles conseguem colocar no barco, mas o barco fica assim, quase virando de tanto peixe. Ou seja, quando Deus começa a fazer algo na sua vida, não é só para você, Ele começa a chamar as pessoas que estão à sua volta. Fica ligado no que eu estou te dizendo, porque no meio da mensagem, o Espírito Santo vai te lembrar quem é a pessoa que você precisa trazer para o próximo culto. O que eu estou falando é algo muito do Espírito. Enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo vai começar a colocar imagens na sua cabeça. Existe essa unção sobre a minha vida. As pessoas, você vai lembrar de pessoas que você vai convidar, e vai ser fácil, vai ser leve. As pessoas vão vir com um simples convite. Quem crê nisso aqui? Porque você vai ser direcionado pelo Espírito Santo. E aí quando ele chamou outro barco, a Bíblia diz que quando eles chegaram, a Bíblia chama, né, tem até os rodapés, a pesca maravilhosa da Bíblia. Quando eles chegaram na beira da praia, gente, era tanto peixe, foi a maior pescaria de todos os tempos. Com aquela pescaria, eles ganharam tanto dinheiro, que eu imagino que eles poderiam ter provisões por meses e meses. Mas olha o que acontece, quando ele se achega diante de Jesus, ele olha para Jesus, e ele se constrange, ele se prostra diante do Senhor, e diz assim, eu sou pecador, eu não mereço. E sabe o que Jesus fala para ele? Levanta, olha nos meus olhos, porque Jesus é assim. Jesus não quer só você como um servo de cabeça baixa, Ele quer te olhar nos olhos. Jesus quer olhar nos seus olhos nessa noite. Jesus quer olhar nos seus olhos e dizer para você, a partir de hoje, eu mudo a tua história. A partir de hoje, você não vai ser mais pescador de peixes, mas eu te chamo para pescar homens. E quando ele olhou para Pedro e falou isso, irmãos, o que ele estava falando, parafraseando para você, ou dentro dessa mensagem que eu estou te falando? Pedro, a partir de agora, eu te chamei para mudar a história de pessoas. Até hoje você viveu a sua vida, até hoje você viveu da força do seu braço, até hoje você veio fazendo coisas naturais e ganhando dinheiro, pescando, mas a partir de agora, meu Deus do céu, pega isso aqui nessa noite. A partir de agora eu te chamei para um novo tempo na sua vida. Deus está te chamando, querido, nessa noite. Oh meu Deus do céu, Deus está te chamando para um novo tempo na sua história e na sua vida.
Mas eu já congrego aqui há 16 anos, né, pastor? Tem 16 anos da igreja. Eu já congrego aqui há 16 anos. Mas não limita aquilo que Deus pode fazer na sua vida hoje. Pega da unção que está sobre a minha vida. A partir de hoje, Deus pode te colocar em lugares que nunca te colocou antes. A partir de hoje, Deus pode abrir portas para você que nunca abriu antes. Aleluia! E ele chama Pedro, ele fala isso. Você hoje me segue, mas não só me segue. A partir de agora, eu mudo a tua vida, mas você também vai mudar a vida de pessoas. Quem concorda aqui comigo que Pedro mudou a vida de pessoas? Diga, eu também. Aleluia. Sabe, eu quero que você traga a memória agora, nesse momento. Feche os seus olhos nesse momento. E traga a memória quem te levou para Jesus. Quem te convidou para ir na igreja a primeira vez? Talvez hoje você está tanto tempo na igreja, convertido, mas você sabe, nem imaginava tudo que você está vivendo em Deus, mas um dia alguém fez um convite. Um dia alguém te convidou para vir nesse lugar. E tem crente que, meu Deus do céu, né? Isso, era só Jesus para vir para a igreja, não é? Eu quero que hoje mesmo você mande uma mensagem para essa pessoa, agradecendo ela. Hoje mesmo você vai ter um sentido de gratidão com essa pessoa. E você vai dizer, muito obrigado, porque a minha vida nunca mais foi a mesma, porque um dia você acreditou em mim. Um dia você confiou em Deus, e um dia você me convidou para ir na igreja, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Amém, gente? Amém mesmo? Amém. Só que agora mudou. Agora chegou a hora de você convidar alguém. Pastor, eu declaro que até o final do ano o Senhor vai, todo esse espaço ampliado vai estar lotado, os 2 cultos. Quem pega isso aqui em nome de Jesus? Mas quem é que traz? É a ovelha. Né? Pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. É você. Sabe, eu não sei aqui, pastor, mas geralmente no Rio Grande do Sul as pessoas só pensam em ir no culto para ser abençoadas e não pensam em trazer alguém na igreja. Acho que aqui não é assim. Mas lá no Rio Grande do Sul tem muito isso. As pessoas pensam no culto de domingo ou na quinta-feira, vou no culto hoje. E é uma bênção vir no culto, mas não pensa nunca em trazer ninguém. Mas Deus te chama, irmãos, para mudar a história de pessoas. Deus não te chama só para você ser abençoado, você crescer e você ser um gordo espiritual, mas Deus te chama para você fazer a diferença na vida de alguém. E sabe de uma coisa, eu quero pregar 3 pontos aqui tão importantes para nós. Eu quero que você abra a Bíblia comigo em Lucas capítulo 9. Vou pregar 3 pontos para te ajudar. Quero te ajudar, te inspirar a você trazer pessoas para o reino de Deus. Você convidar pessoas para que elas realmente venham ser mudadas, assim como você tem sido mudado por Deus. Tem sido transformado por Deus. Em Lucas capítulo 9, quando Jesus, ele levanta os 12 e envia os 12, olha o que ele diz. Lucas 9, versículo 1. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes o que, gente? Diga poder. E autoridade, diga autoridade. Para expulsar alguns demônios? Quantos? Todos os demônios. E curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Se fosse nos dias de hoje, ele ia dizer: não leva carteira, não leva bolsa, nem celular para fazer um pix. Quem está aqui comigo? Em Mateus capítulo 10, abre lá comigo, Mateus capítulo 10, é o mesmo momento, só que a visão de Lucas e a visão de Mateus. Na visão de Mateus, olha o que ele diz. Mateus 10, versículo 6. Antes dirijam-se as ovelhas perdidas de Israel.
Por onde forem, preguem essa mensagem. O reino de Deus chegou até vocês. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem ouro nem prata. Ele vai continuar falando a mesma coisa. O interessante de Mateus é que ele acrescenta: curem os enfermos, mas também ressuscitem os mortos. Quem crê que ainda pode se ressuscitar mortos? Amém. Não era só para a época dos discípulos, é para a nossa época. Eu declaro você orando em velório e os mortos sendo ressuscitados em nome de Jesus. Imagina saindo no jornal de João Pessoa: crente do Verbo da Vida, Portal do Sol, foi orar num velório e o morto ressuscitou. Você imagina a repercussão do Brasil inteiro que vai acontecer. Ou seja, Deus continua. Aquilo que Jesus falou e enviou os discípulos, Ele continua enviando a nossa vida. Ele nos chamou, queridos, para mudar a história de pessoas. E aqui eu quero falar 3 pontos dentro desse texto que vão nos ajudar a fazer isso, esse mandamento de Jesus. E o primeiro é: Deus não te envia de mãos vazias. Nunca Deus vai pedir para você fazer algo que Ele não te equipe para fazer aquilo. Amém? Quando Ele chamou os discípulos, o que Ele fez? Antes de eles irem, Ele falou o quê? Eu vos dou autoridade e poder. E lá em Lucas capítulo 10, porque olha que interessante que está acontecendo aqui, não sei se você conhece a história, mas em Lucas capítulo 9, Ele designa 12. Aí eles vão, curam os enfermos, acontecem os milagres. Quando eles voltam, Jesus, deu certo. Agora, no capítulo 10, Ele envia 72. Agora, se 12 deu trabalho para Jesus, imagina 72. Agora, se 72, a Bíblia diz que eles voltaram alegres, porque os demônios se submetiam a eles, e eles curaram os enfermos. Imagina você aqui, quantos são aqui, mais ou menos? Uns 300, 400, 500, 600? Ô, glória a Deus, quem está aqui? Se 72 fez isso, imagina vocês saindo nessa cidade, operando milagres, curando os enfermos, convertendo o povo. Vai ser assim, quem quer comigo? Aleluia. Então, Deus, Ele não enviou eles com as mãos vazias, Ele equipou eles para fazer isso. O problema é que às vezes as pessoas pensam que pregar o Evangelho é difícil. As pessoas pensam que não existe nenhum equipamento sobrenatural para fazer isso. Mas isso é uma mentira do diabo. Agora sobre a sua vida existe um equipamento sobrenatural. Agora na sua vida existe um poder sobrenatural capaz de transformar a vida de alguém. A Bíblia nos chama de ministério da reconciliação. Você tem um ministério, diga: eu tenho um ministério. Diga mais uma vez: eu tenho um ministério. Agora, só para fazer mais raiva no diabo, diga: eu tenho um ministério. E esse ministério se chama o ministério da reconciliação. Sabe o que significa isso? Você tem as armas para tirar uma pessoa de um império de trevas e ligar ela no céu. Você tem isso, você tem. Diga: eu tenho isso. Mas o diabo tem mentido para pessoas. O diabo tem enganado, dizendo que as pessoas não são nada, que elas não têm nada. Mas graças a Deus que você chegou nessa igreja, porque a Bíblia diz que você tem, que você pode e que você vai fazer. Aleluia, glória a Deus, irmãos. A Bíblia diz que Ele nos assentou com Cristo Jesus. Quando Jesus fala para eles que deu poder e autoridade, no original grego é dunamis e exousia. Rapaz, isso é uma explosão. Isso é uma explosão. Ele só não deu dunamis, mas Ele deu também a exousia. Dunamis significa, só para resumir para você, um poder sobrenatural para explodir com o inferno e ganhar pessoas para Jesus. Uma das definições melhores de dunamis que eu gosto é uma força de um exército. Sabe o que isso significa? Que aonde você chegar no teu trabalho, um exército está chegando junto com você. Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vou me alegrar por você também aqui. A Bíblia diz que o profeta pediu para abrir os olhos do moço, porque na antiga aliança tinha exércitos que iam enfrentar
O povo ia dizer assim, não, e o moço do profeta estava com medo, assim, então Senhor, abre os olhos dele. A Bíblia diz que quando abriu os olhos dele, os exércitos de Deus eram muito maiores. Você agora está aqui, você chega na sua casa, parece que nada está acontecendo, porque é pela fé. Você acredita que o Dunamis está com você. Você acredita que esse poder está com você. E quando você chega, o exército de Deus chegou com você. Oh, aleluia! E aquele simples Jesus te ama. Aquele simples no seu trabalho assim, ó. Eu declaro a sua semana abençoada no nome de Jesus. Você está falando aquilo, parece que não está acontecendo nada, mas o poder de um exército está saindo da sua boca. Está mudando a história daquela pessoa. Aquela pessoa vai estar em depressão, vai estar na casa dela, daqui a pouco ela vai lembrar. Aquela pessoa declarou aquilo sobre a minha vida. Oh, glória a Deus, eu declaro encontros divinos. Eu declaro encontros divinos chegando para você. Depois dessa mensagem, pessoas chegando até você, perguntando aquilo que você tem. Me explica o que você tem. Você vai dizer, o que você tem de diferente? Que hóstia você tomou? Que banho de sal grosso que você tomou? Você vai dizer, é Jesus na minha vida. Ele mudou a minha história e vai mudar a sua também. Glória a Deus. Meu Deus. Se não bastasse só dunamis, ele falou, eu te dou exousia. A Bíblia diz que no original exousia é autoridade. Resumindo para você, manda quem pode, obedece quem tem juízo. A autoridade que Deus te deu é a mesma coisa assim, ó. Minha esposa tem 1,60 m. O meu filho já está com 1,80 m, com 15 anos. Olha só o exemplo. O que acontece? A minha esposa olha, ele talvez ali, né, o quarto talvez bagunçado. Eu só estou dando exemplo, tá, filho? Não é o que acontece. Talvez o quarto esteja bagunçado, minha esposa vai olhar assim, arruma o quarto. Aí isso acontece lá com a nossa casa, às vezes eu acho também, né? Aí ela passou, ela voltou de novo, o quarto ainda está desarrumado. Aí ela fala, arruma o quarto. Na terceira vez ela fala assim, arruma o seu quarto agora. Quem tem mais força? Minha esposa de 1,60 m ou meu filho que tem 1,80 m já? Ele tem mais força, mas quem tem autoridade? Ele tem que fazer, porque quem tem autoridade tem que obedecer quem tem autoridade. Sabe o que acontece? O diabo pode ser mais sabido que você, porque ele é um ser milenar, mas quem tem autoridade agora? Quem tem autoridade? A Bíblia diz, Mateus capítulo 28, meu irmão, ele diz, eu vos dou autoridade agora, portanto, ide. Diga, eu tenho autoridade. Mais uma vez, eu tenho autoridade. Só para o diabo se lascar, diga, eu tenho autoridade. Aleluia. Então quando Jesus estava dizendo para eles assim, ó, traduzindo, Jesus chamou os 12 e falou assim, ó, eu dou força para vocês de um exército e dou autoridade para vocês mandar o Satanás calar a boca e ir embora. E ele tem que obedecer. Quando eles voltaram, a Bíblia diz, eles voltaram alegres, porque os demônios se submetiam a eles. Jesus falou assim para eles assim, isso aí é fichinha. Isso é, que nem diz lá no sul, isso é barbada. Isso é fichinha. Se alegrem porque vocês já estão no céu. Vocês estão escritos no livro da... Isso vai ser o básico. Diga comigo, isso é o básico. Você reinar em vida, você exercer essa autoridade, isso é o básico para o crente. É o que Jesus está falando. Amém, irmãos? Sabe, irmãos, e Deus vai usar vocês de uma forma muito simples em lugares simples. Amém. Lugares simples, na praia. Nem eu e meu filho ontem, chegamos na praia, lá de noite, né, filho? A gente foi dar uma caminhada na orla, a gente está ali no, como é que é o nome? Cabo Branco. A gente foi dar uma caminhada na orla, daqui a pouco a gente sentou. Daqui a pouco chegou um rapaz pedindo dinheiro. Aí, tomou-lhe palavra e tomou-lhe oração. Saiu, eita glória! Ele saiu assim, eita glória! Assim como Pedro diz, eu não tenho prata nem ouro. Ele queria o meu dinheiro, né? Mas já saiu declarando a palavra.
e diz assim: o que eu tenho te dou. Eita, chegou Jesus no meu coração. E saiu assim. Aí daqui a pouco chegou outro para vender palavra e oração. Porque é nas coisas simples, irmãos. Uma vez eu estava ensinando lá em Florianópolis, né, na igreja do pastor Andrezinho, lá no Rema de lá. Eu cheguei lá e os alunos combinaram fazer um churrasco para mim. Eita glória, o gaúcho gosta do churrasco, né? Aí combinaram fazer um churrasco, cheguei no churrasco, estava todo mundo lá. Chegou uma mãe. Deus não despreza a oração de uma mãe. Oh, glória a Deus. Eu sei que eu falando isso, talvez pelo YouTube, né? Ou alguém está aqui. Mas Deus está alcançando teu coração hoje, mãe, e está mudando a história do seu filho. E eu cheguei lá e a mãe chegou para mim assim: pastor, minha filha tem 8 anos, desde que nasceu, tem um problema na perna. E foi passando o tempo, o osso calcificou, os músculos atrofiaram e ela caminha assim na ponta do pé e ela não consegue caminhar direito. Já levei em todos os médicos, já levei em todos os fisioterapeutas, todo mundo me diz que não tem solução. Eu falei assim: depois no final eu vou orar por ela. Num churrasco, irmão, simples, no dia a dia. Cheguei no final, pedi para a menina se sentar na escada, lá mesmo no churrasco. Peguei as 2 pernas dela, olhei nos olhos dela e disse assim: quando eu falar em nome de Jesus, Jesus vai fazer crescer a sua perna. E eu disse: em nome de Jesus, perna cresça. Quando eu falei, gente, tinha 4 dedos de diferença de uma perna para a outra. Quando eu falei em nome de Jesus, aqueles ossos estralaram na minha mão e cresceu a perna da menina. A mãe, meu Deus do céu, a menina saiu correndo, começou a correr como nunca tinha corrido antes. Num lugar simples, num churrasco. Deus vai te usar numa reunião de família. Deus vai te usar numa reunião do trabalho. Deus vai te usar, querido. E o diabo que se lasque, porque Deus vai te usar de formas incomuns. Eu lembro quando estava em BH, a gente saiu para evangelizar em BH, e aí entramos numa casa, uma menina, nós entramos numa casa, a mulher era cega. Podia ser uma dor de cabeça, né, irmãos? Podia ser uma oração mais simples. A mulher era cega, a menina olhou para a senhora, sentou e disse assim: quando eu orar pela senhora. O que é isso? Gente, uma prática daquilo que a gente tem aprendido na igreja. Uma prática daquilo que... Nós não somos super-homens. Nós somos pessoas comuns, ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Que se você decidir praticar isso que está sendo pregado, você vai ver as pessoas recebendo o milagre de Deus. Ela olhando para ela falou assim: quando eu orar pela senhora, a senhora vai ser curada. Posso orar? E ela fecha os olhos, orou por ela. Quando ela terminou de orar, ela falou assim: pronto, agora a senhora pode abrir os olhos. A mulher abriu os olhos e enxergou. Disse: eu estou enxergando. A menina olhou: é sério? Até ela: é sério? Por quê, irmãos? Porque são pessoas comuns decidindo praticar a palavra de Deus. Eu declaro você decidindo impor as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. Depois você me manda um WhatsApp para o pastor aqui, eles vão me contar. Depois daquele culto eu comecei a fazer proezas do Senhor. Querido, eu sei que essa unção está tocando você hoje, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma nessa área, em nome de Jesus. Então, primeira coisa que Deus faz conosco quando Ele nos envia é não enviar de mãos vazias. Existe uma autoridade, existe uma unção, existe um poder sobre a sua vida. Não é só sobre a vida do pastor, não é só sobre a vida dos ministros, não é sobre a minha vida, está sobre você. Está em você isso. Pratica essas verdades e você vai ver se manifestar através da sua vida. Aleluia. Segundo ponto, primeiro é não liberar-nos com mãos vazias, e o segundo ponto é: se você vive para o reino de Deus, o reino de Deus vai te patrocinar. Acho que você podia ficar mais empolgado, povo, né? Eu estou dizendo que vai ter dinheiro que vai chegar na tua conta, criatura de Jesus. Se você vive pelo reino de Deus, o reino vai te patrocinar. Eu vou dizer de novo para fazer aquele ensaio, né? Se você vive pelo reino de Deus, está chegando dinheiro na sua conta.
Está chegando provisão de Deus, está chegando portas abertas sobre a sua vida. Só quem crê que vai pegar isso. Quem ficar assim... Eu costumo dizer lá na minha igreja que às vezes as pessoas ficam com cara de maracujá murcho. Meu irmão, ousem, pega isso pela fé antes de acontecer. Se alegra, declara sobre você. Aqui no texto que a gente leu, não sei se você percebeu isso, quando ele fala, em Lucas capítulo 9, versículo 3, ele diz: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica. Por que Jesus está falando isso? Porque aquele que serve ao reino, o reino patrocina. Jesus estava querendo que eles tivessem experiências com o reino de Deus. Eu vou te servir, eu vou me dedicar ao Senhor, e as portas vão ser abertas. As mesas vão ser abertas. Eu declaro portas abertas sobre a sua vida. Eu declaro essa semana ainda uma provisão sobrenatural chegando, financeira sobre você. Oh, querido, existe uma unção de prosperidade que flui de mim. Eu estava ensinando lá em Belo Horizonte. A menina não tinha nem dinheiro para matrícula. Ela recebeu a matrícula no dia e recebeu o emprego no mesmo dia. Meu Deus do céu. Eu estava ministrando em outra cidade outro dia, eu declarei assim: uma ideia divina está chegando para alguém. Essa pessoa pegou pela fé. Meses depois ele teve uma ideia de criar um aplicativo que gerou mais de 500 mil empregos. Ele já está chegando na casa do 1 milhão. Quem quer receber isso em nome de Jesus pela fé? Não limita o poder de Deus. Deus pode te dar uma ideia agora que ninguém teve. E se você for um vendedor de paçoca, você vai ser o rei da paçoca. Se você for um vendedor de banana, você vai ser o rei da banana, meu irmão. Oh, quem pega isso em nome de Jesus? Aleluia! Meu Deus! Eu declaro essa igreja uma das igrejas mais prósperas da região. Empresário, quem pega isso em nome de Jesus? Empresário se levantando, empresário se levantando para patrocinar o reino de Deus. Uma reforma vai ser fichinha para fazer, pastor. Vai ter pessoas que vão dizer assim: não, eu dou toda a reforma. E o pastor vai ter ousadia: não, dá só 80%, deixa o resto ser abençoado. Oh, aleluia! Uma unção de prosperidade está se liberando sobre a sua vida agora. Meu Deus do céu! Por que isso, pastor? Porque quando você se dedica ao reino de Deus, as portas se abrem para você. Quando você decide amar as pessoas mais do que a você mesmo, as portas começam a se abrir. Nós estamos falando de mudar histórias. Quando você decide viver isso, se prepara para prosperar. Meu Deus do céu. Depois me paga um churrasco na sua casa. Aleluia. Oh, glória a Deus. Como é que eu vou vir de lá para você me pagar um churrasco, né? Oh, meu Deus do céu. Sabe, irmãos, quando eu decidi ir para Belo Horizonte fazer o Rema, eu comecei a viver isso na prática na minha vida. Foi muito interessante pelo seguinte: nós tínhamos um emprego, eu e minha esposa, nós tínhamos a nossa casa, que recém tínhamos comprado pela aquela Minha Casa Minha Vida para Sempre, como é que é? Por isso que é o nome, eu acho que é Minha Casa Minha Vida, porque a gente paga a vida inteira, né? Eu tinha recém comprado a minha casa lá, e aí olha só, Deus me chama para BH, e eu nem sabia o que era a palavra da fé, e nem sabia o que era verbo da vida, nem sabia o que era rema, irmãos. Fui inspirado por uma pessoa que disse assim: vai para BH fazer isso. E a gente largou tudo. E hoje eu agradeço a Deus, porque eu nem sabia o que era ser guiado pelo Espírito Santo, e fui. Cheguei na aula do Rema, cada aula eu queria aceitar Jesus de novo. Quem aqui já... Eu pensei: meu Deus do céu, eu não aprendi nada da palavra até agora. Eu fiquei impactado, mas olha só, nós abrimos mão do nosso carro, a gente ofertou o nosso carro na época. A gente abriu mão dos nossos 2 empregos, a gente alugou a nossa casa lá. E a gente foi para BH para viver esse novo de Deus. E aí o que Deus falou comigo e com a minha esposa? Vocês não vão trabalhar os 2 anos.
vocês vão aprender a depender de mim. Vocês vão aprender a viver pela fé. Então nós fazíamos um seminário de manhã. O pastor Jair pregou de manhã, né? Meu colega no seminário, olha que benção. Pastor Jair e a Dani. No seminário de manhã, e à noite nós estávamos fazendo rema. E à tarde eu estava lendo os livros do irmão Reagan. Isso que o seu pastor falou para você ler. E eu me dediquei à leitura, me dediquei à palavra. Só que o seguinte, irmãos, nos primeiros 6 meses, 8 meses foi muito difícil. Por quê? Não funcionavam as coisas na minha vida, porque eu não sabia o que era viver pela fé, não sabia me alegrar, não sabia declarar a palavra, e eu comecei a colocar a culpa nos outros. Porque as pessoas que não conseguem viver pela fé, começa a acontecer coisas erradas na vida da pessoa, a pessoa começa a colocar a culpa no patrão, culpa na família, é porque o meu pai não fez isso, é porque o meu pastor não faz isso. Para com isso, irmão. Deus te deu todas as ferramentas para você prosperar e avançar. A primeira delas é não murmurar, não ficar falando mal dos outros, é declarar a palavra de Deus, isso vai chegar sobre a sua vida. E eu comecei a viver isso e aprender, só que no início foi difícil, eu não sabia da palavra da fé. E eu lembro que lá eu comecei a declarar, e eu comia arroz com arroz, arroz com ovo, e depois no outro dia arroz com arroz de novo. Lá eu lembro que era barato o limão, aí a gente comia, tomava limonada todo dia, chegava a ficar azedo. Todo dia comia isso. Aí eu comecei a declarar e começou a dar certo. Chegou uma pessoa, apertou minha campainha do meu apartamento. Eu comprei uma cesta básica para você. Aí chegou lá, irmãos, aquela cesta em cima da mesa, cheia de coisa boa. Eu disse, meu Deus do céu, dá certo. Vai dar certo para a sua vida também, amém? Aí eu peguei, quando eu abri uma sacola, tinha um saco de bombom, pastor. Fazia 6 meses que eu não comia chocolate. Eu botei no peito, quase que era a volta de Jesus. Eu botei no peito e aí veio uma voz no meu ouvido, não é para você. Eu falei assim, sai devorador. Só que eu não conhecia a palavra. O diabo nunca vai dizer para você dar nada para ninguém. O diabo vai roubar da sua vida. Era o Espírito Santo dizendo que não era para mim. Amém. Porque à noite eu ia pregar num grupo caseiro. E o Senhor falou comigo, você vai pregar sobre o meu amor. E você vai dar esse bombom para cada um. Ninguém sabia do valor que tinha aquilo para mim. 6 meses sem comer chocolate. Eu fiz isso. Eu terminei de dar os bombons. Eu sentei, irmãos. Se levantou um profeta. Que profeta escandaloso, né? Ele se levantou. Ele chegou na minha frente. Pegou a carteira. Eu fechei o olho. Seja guiado. Ele tirou R$100 da carteira e jogou no chão e falou assim, ó, pisa nesse dinheiro, porque não é você que vai servir ao dinheiro, mas é o dinheiro que vai servir o seu ministério. Irmãos, ali virou uma chave na minha vida, e eu quero declarar isso sobre a sua vida. Chega de ser mão de vaca em nome de Jesus. Chega de deixar de dar o dízimo, deixar de dar a oferta por causa de mão de vaca. Eu declaro, não é você que vai servir ao dinheiro, mas o dinheiro vai servir a sua vida. Deus do céu, é muita coisa que está sendo liberada hoje sobre a sua vida. Eu aprendi aquilo, gente, e eu formei no Rema. Eu desci para o Rio Grande do Sul, fui pastor auxiliar do pastor Paulinho em Porto Alegre, fui pastor auxiliar do pastor Silvio, e hoje estamos lá em Bento Gonçalves, implantamos a igreja com 8 pessoas, e hoje somos mais de 450 pessoas, recebendo a palavra, sendo transformadas, porque eu entendi como funciona, é eu viver para o reino, e o reino vai promover coisas sobre a nossa vida. É o viver para pessoas e o reino de Deus vai te patrocinar. Você crê nisso? Aí eu vendi a minha casa lá, que era a minha vida, né? Só que graças a Deus fomos promovidos, conseguimos dar um valor a mais lá, depois de um tempo, e quitamos a nossa casa. Quitamos a nossa casa, e quando nós fomos morar em BH, em Bento Gonçalves, o Senhor falou comigo, aqui vai ser a sua base. Vocês vão ministrar por vários lugares, mas aqui vai ser a sua base. Pode comprar a casa.
Quando eu vendi a minha casa, irmãos, não tinha condições de comprar uma casa lá, porque é um lugar muito bonito, com parreirais, um lugar de turismo, difícil de comprar. Um lote, um terreno é 300 mil reais. Quando eu cheguei eu tinha 160 mil da venda da casa, cheguei na frente do corretor, eu falei, eu quero uma casa que tenha campo, que tenha um pátio para os meus filhos correr, que tenha árvore frutífera. Eu comecei a declarar, porque eu tinha um pé de laranja, essa casa que eu comprei tem 10 pés de laranja. Meu Deus do céu, aleluia. Aí eu cheguei, o corretor olhou, eu olhei a casa que ele me levou e disse, meu Deus, é essa casa aqui, mas deve ser uns 600 mil reais. Ele olhou para mim e falou assim, sabe, adivinha quanto que era, gente? Quanto que é? Eu falei para ele, eu tinha quanto? 160? Ele falou, 160 mil. Na hora eu tenho vontade de dar uma carreira. Eu fiquei assim, não, vou dar uma pensada. Mas na hora eu tive vontade de pular e... era a resposta de Deus para a minha vida. Filho, eu estou te promovendo. Deixa eu liberar algo sobre a sua vida. Não interessa o preço das coisas, o papai vai baixar para você. Agora, onde está o teu coração? Mateus capítulo 6, versículo 33 diz o quê? Em primeiro lugar o reino e todas estas coisas que ele tinha falado em cima: dinheiro, roupas, provisão para alimento, tudo isso. Quem pega agora? Aleluia. Agora esses dias, olha só, esses dias eu descobri uma coisa, depois de 8 anos morando na casa, eu descobri uma coisa. Eu descobri que tem uma cachoeira do lado da minha casa. A pessoa chegou para mim assim, você sabia que tem uma cachoeira aqui? 3 minutos da minha casa. Eu disse, não, cachoeira, aonde? Ali, você vai ali, dobra e tal. Levei o meu filho lá, cheguei lá, irmãos, a coisa mais linda do mundo, uma rocha maravilhosa, caindo uma cachoeira. Eu comecei a chorar, eu disse, Deus, olha, até uma cachoeira tem do lado da minha casa, eu não sabia. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, tira a foto desse lado que fica mais bonito. Tô brincando, gente, é só brincadeira. Olha só, aí o Espírito Santo falou, olha o que o Espírito Santo falou comigo. Filho, 8 anos você não sabia que tinha isso, mas já estava preparado para você. Sabe o que isso quer dizer, pastor? Que tem coisas preparadas para você que você nem sabe, mas o Espírito Santo está revelando para você aquilo que é seu. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro ponto, Deus não te envia de mãos vazias para mudar a história de pessoas. Segundo ponto, Deus vai te patrocinar para você mudar a história de pessoas. E o terceiro e último, eu estou encerrando agora, se a banda quiser subir, a maior arma que você tem é a compaixão. A maior arma que você tem é a compaixão. Diga assim comigo, a maior arma que eu tenho é a compaixão. Abre comigo esse texto em Mateus capítulo 9. Aleluia. Sabe, irmãos, a gente está numa geração em que muitas pessoas têm empatia pelas pessoas. Mas empatia não é compaixão. Nós estamos em uma geração, e vocês podem começar a tocar, tá bom? A gente vai criar essa atmosfera aqui. Para encerrar o culto aqui, a gente vai receber muito de Jesus agora, amém? Nós estamos em uma geração que as pessoas realmente olham para as pessoas, até tem empatia com aquela situação, mas ela não tem compaixão, porque compaixão é diferente de empatia. A compaixão, ela se coloca no lugar da pessoa. A empatia até fica com pena, mas não se envolve. E infelizmente, nós temos vivido essa atmosfera. Nós temos vivido isso nessa geração.
mas isso não faz parte da igreja do Senhor. Isso não faz parte da sua vida. E eu quero te dizer, a compaixão já está dentro do teu coração. Olha para o teu irmão e diga assim: você já tem compaixão. Você já tem compaixão. Você já tem compaixão. Diga para isso para ele. Sabe, a palavra compaixão no original grego, ela é, olha só o que diz: ser movido pelas entranhas, estar profundamente compadecido, mais do que uma emoção. Porque, irmãos, emoção, ela até mexe com você na hora, mas depois passa. Mas a compaixão, você vai lá naquela pessoa, e você toma a dor dela até que ela seja transformada por Jesus. Eu declaro você sendo cheio de compaixão nessa noite. Eu declaro você seja tão cheio de compaixão que você não vai largar essa pessoa até que essa pessoa seja salva em nome de Jesus. Aleluia. E eu anotei isso aqui que o Espírito Santo me falou essa madrugada, às 4 horas da manhã. O Senhor me falou isso. E eu sei que é para alguém aqui nessa noite. Pessoas estão vivendo com depressão, porque infelizmente elas estão olhando só para a sua dor. Mas sabe qual é um dos remédios para a depressão? Para de olhar para a sua dor e começa a olhar para a dor do outro. Para de olhar para aquilo que você está sofrendo e começa a ser grato. Porque para você estar aqui hoje, tem gente que está lá no hospital e não pode sair de lá. Tem gente que está tendo suas pernas amputadas agora, mas você está caminhando. Tem gente que está com um balão de oxigênio, mas você está podendo respirar. Quem pode, eu quero te dar 15 segundos para você levantar suas mãos e agradecer a Deus. Comece a agradecer ao Senhor, porque você está aqui nessa noite. Porque o Senhor tem te dado saúde, tem te dado graça, tem te dado vitória. Manda essa depressão embora, começa a olhar para a vida das pessoas. Oh! Aleluia! Mateus 9:36 diz: ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desesperadas, como ovelhas sem pastor. A Bíblia diz que Jesus se movia por íntima compaixão, irmãos. A Bíblia diz que Jesus se movia por íntima compaixão. Ele amava as pessoas de verdade. Ele não olhava só para a vida dele, mas ele se importava com a vida das pessoas. E sabe o que falta às vezes para nós? Para que a gente seja usado para mudar a história de pessoas, é nós termos essa compaixão e irmos até o nível daquela pessoa. Aleluia. Bem baixinho, por favor. Eu quero encerrar com isso. Você pode ficar de pé, para que você possa olhar para os meus olhos aqui. Eu quero te dar um testemunho do que a gente tem vivido como família. A gente tem vivido dias de compaixão na minha casa. No ano passado, em fevereiro, mais exata a data, o Murilo chegou na nossa vida, na nossa casa. Murilo é o nosso filho do coração, com 7 anos. E Deus esticou a nossa fé e a nossa compaixão. No aniversário da minha sogra, lá na Grande Porto Alegre, nós fomos no aniversário dela, chegou uma Uber com uma criança de 7 anos, ele estava brincando, ela olhou para nós e falou para nós assim: vocês não querem para vocês? E aquilo mexeu comigo, parecia um gatinho, parecia um animal, um cachorro. Eu falei: como assim? Me conta mais dessa história. Ela disse assim: essa criança foi tirada da mãe, porque ela foi violentada. Ela estava num abrigo, anos e anos num abrigo, e a avó conseguiu tirar essa criança do abrigo, e ela só tem a avó dele. Essa criança só tem a avó, só que a avó está em fase terminal de câncer. E essa semana a avó vai fazer tratamento.
e deixou comigo, porque essa mulher fazia Uber para essa avó. Ela não tinha ninguém para deixar essa criança. Você está entendendo isso, irmãos? Deixou com a Uber sem conhecer a Uber. E a Uber cristã nos conhece e falou isso para a gente: vocês não querem? No mesmo momento a minha esposa olhou para mim, porque ela é toda de criança: ai, vamos pegar para nós. Eu disse: meu Deus do céu, como assim pegar para nós? Mas eu tenho o coração mole também, e falei para minha esposa: vamos fazer o seguinte, vamos conversar com a avó e vamos levar essa semana ele para a nossa família, para a avó fazer o tratamento, depois a gente traz. Quando eu cheguei na casa da avó, fui surpreendido. Ela era crente. Ela olhou para mim assim: eu sabia que Deus ia enviar uma família para o Murilo. Ela deu os documentos do menino, a gente assinou, pegou um documento e levamos eles para Bento Gonçalves. No segundo dia ele estava chamando eu de pai e a minha esposa de mãe. No terceiro dia, o meu filhinho, o Gabrielzinho de 6 anos, meu pai estava lá em casa e falou para eles estavam jogando videogame juntos e brigando um com o outro, discutindo: não, eu que ganhei, eu ganhei. Meu pai falou assim: ó, não briga, vocês são amiguinhos. O meu filho olhou, de 6 anos, olhou para o meu pai e disse assim: ó, ele é o meu irmão. Meu filho de 15 anos olhou para mim e falou assim: pai, se ele ficar aqui, eu dou a minha cama para ele dormir e a gente dorme no chão. E aquilo começou a mexer com a gente, e nós fomos orar. E nós oramos ao Senhor, e a nossa oração foi: pai, nós somos a ponte para mudar a história dessa criança, ou nós somos o final? Nós somos a família que o Senhor escolheu. E no outro dia, pastor, no devocional da minha esposa, o devocional dela do dia, sabe o que era? Adoção. Ela abriu o devocional e estava escrito: não existe maior rejeição no mundo que uma rejeição de pai e mãe. E o texto que estava ali era Salmos 27, versículo 9: quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá e me adotará como filho. A minha esposa rapidamente trouxe o texto e me mostrou: amor, olha o texto que Deus me deu hoje. Eu disse: nós somos o fim, nós não somos a ponte. O Murilo está com a nossa família. Hoje nós estamos com a guarda definitiva dele. Depois de 4 meses, a sua avó faleceu e foi para o Senhor. O Murilo não sabia o que era uma escada rolante, um shopping. Nunca conheceu a praia. Nunca teve um dia dos pais e um dia das mães. Nunca teve um aniversário para celebrar. Mas nós podemos mudar a história dessa criança. E hoje ele vai para a gente, para os cultos. Ele está sendo ensinado na palavra de Deus. Mas irmãos, não foi fácil. Nem tudo é flores. Foi um ano desafiador, porque ele veio com muitos traumas. Fazia necessidades na calça. Fomos chamados um ano inteiro na escola, porque ele não sentava para estudar. Nunca foi acompanhado. A minha esposa alfabetizou ele o ano inteiro. Sabe, irmãos, compaixão gera um custo. As pessoas olham nas redes sociais e acham lindo, mas nunca ofertam às vezes R$10. Você entende que a compaixão não é só você se emocionar, mas é você se envolver com aquilo. Deus está trazendo pessoas na sua mente que você vai se envolver de verdade. Você vai ter compaixão de verdade por essas pessoas. Eu estava num momento da minha vida que estava tão difícil. Parecia que ele não ia pegar a palavra. Parecia que ele não ia pegar. Realmente muito difícil. Eu fui para um culto e eu comecei a orar ao Senhor. E o Senhor me trouxe uma canção: temer por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. O Deus que te confiou isso nunca perdeu uma batalha, meu irmão. Já está feito. Diga comigo: já está feito. E Deus me deu uma visão aberta, pastor.
Murilo do meu lado, do tamanho do meu filho, de camisa social, no culto e abrindo um sorriso para mim. Esses dias na hamburgueria que a gente levou ele começou a chorar, a gente nem sabia por quê. A gente perguntou o que aconteceu. Ele olhou e começou a chorar e dizer para minha esposa: obrigado por tudo que vocês estão fazendo por mim, com 7 anos de idade. Eu não sei se está a foto aqui da minha família, eu quero mostrar para você. Aqui está o Rafinha, aqui está minha esposa, esse é o Murilo, esse sou eu, e esse aqui é o Gabrielzinho. Não somos perfeitos, mas somos uma família que quer dar certo, que quer praticar a palavra, que quer amar as pessoas. E nesse momento nós vamos cantar essa canção, e eu quero que você se entregue ao Senhor. Eu quero que você levante as suas mãos e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu não quero ser mais um, mas eu quero ser chamado para mudar a história de pessoas. Eu quero ser chamado, eu fui chamado na verdade, e eu quero mudar a história de pessoas. Eu quero me mover em compaixão. Cante isso.